Outra coisa muito importante, o que aconteceu? Quando da edição da medida provisória 936, o que nós tivemos? Quando a medida provisória 936, ela foi, então, editada lá em 1º de abril de 2020, o que nós tivemos? Não se falou nada, num primeiro momento, especificamente quanto à exclusão dos aposentados da incidência da medida provisória 936. Até tinha previsão que aqueles que estavam recebendo benefício previdenciário não seriam, então, abrangidos pela MP 936. Mas o que aconteceu? Nós tivemos um pouco depois, aliás, algumas semanas após a medida provisória 936, o que a gente teve? Uma coisa muito importante, tá lá aqui, ó, registrado no artigo 12. Eu vou levar vocês ao artigo 12 da lei. O artigo 12 tem duas coisas que eu considero bem importantes, tá? No artigo 12, vou só voltar ele aqui, porque a lei é nova, né? Então ainda não tô com tudo aqui na cabeça. Tô trazendo aqui, fiz a leitura rápida para a gente poder conversar. Deixa eu trazer uma coisa bem importante do artigo 12, só para complementar nossa fala do que a gente veio conversando. Quando então a medida provisória 936 ela foi editada, o que aconteceu? Não se excluiu expressamente os aposentados da sua incidência. Tudo bem, então a gente teve lá a edição da MP 936 em 1º de abril, de 2020 e automaticamente os aposentados não foram expressamente excluídos. Tantos outros foram excluídos, mas os aposentados não expressamente. Mas havia ali uma consideração no sentido que o benefício emergencial não seria pago para aqueles que já percebessem, então, um benefício, um outro benefício previdenciário. E daí o que aconteceu? Dias após, veio então uma portaria para regulamentar a medida provisória 936. Que portaria é essa? É a portaria 10.486 de 2020. Essa portaria 10.486 de 2020 veio regulamentando a medida provisória 936 e o que ela fez? Ela excluiu os aposentados do seu âmbito de incidência. Daí começou uma grande repercussão, por quê? Porque algumas pessoas já tinham feito a utilização da medida provisória 936 para aposentados. Eu não vou entrar nessa polêmica toda agora a fundo, só quero lhe chamar a atenção. Agora, expressamente na lei 14.020 de 2020, os aposentados eles estão sim possíveis de estar ali incluídos na lei, nas medidas trazidas como suspensão proporcional no caso da jornada e do salário, a questão ligada à suspensão do contrato de trabalho. Hoje, a lei 14.020 de 2020 expressamente traz a possibilidade de ser pactuado, então, para aposentados, ser pactuado, então, essas medidas. Vamos juntos aqui. Aonde está isso? Eu estou falando rapidamente, como eu disse para vocês, são considerações rápidas iniciais. Depois a gente fala especificamente, vou fazer uma série de lives, falar mais especificamente sobre essas medidas. Olha, eu vou trazer aqui para vocês. Quem fala sobre isso é o artigo 12. O artigo 12, ele diz aqui, ó, mais especificamente, artigo 12, parágrafo 2º. Olha aí, artigo 12, parágrafo 2º da 14.020 de 2020. Para os empregados que se encontrem em gozo de benefício de aposentadoria, olha aí, aposentados, Para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de aposentadoria, a implementação das medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho por acordo individual escrito somente será admitida. Então, permitiu, mas trouxe algumas considerações relevantes. Então, assim, ó, posso ter a pactuação de redução proporcional do salário e da jornada e suspensão do contrato de trabalho para aposentados? Posso, mas desde que sejam preenchidos alguns requisitos legais. Vamos lá?
Artigo 12, parágrafo 2º da 14.020 de 2020. Para os empregados que se encontrem em gozo de benefício de aposentadoria, a implementação das medidas, ela depende, então, do seguinte, diz aqui, essa previsão de redução proporcional de jornada e de salário ou suspensão temporária somente será admitida quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses de autorização do acordo individual do trabalho, prevista no caput ou no parágrafo 1º do artigo, houver o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal. Então, o que ele diz? É possível sim eu ter para o aposentado a utilização das medidas de redução proporcional do salário da jornada e a suspensão contratual, mas desde que, ele diz aqui, desde que ele se enquadre em algumas das hipóteses previstas em lei para a autorização do acordo individual, então ele tem que estar ali dentre as hipóteses previstas para o acordo individual e o que tem que acontecer? É aí que você tem que lembrar, tem que ter a hipótese do acordo individual entre o empregado e o empregador, tem que estar nas hipóteses legais e o governo não vai pagar para ele, aposentado, o benefício emergencial. O empregador, o patrão, é que fará este pagamento. Então, o pagamento vai ser pago pelo patrão, no caso do aposentado, e não tem natureza salarial. É aquela tal ajuda compensatória sem natureza salarial. Não é paga para o governo, para o aposentado, é paga, então, pelo empregador, pelo patrão. Tá certo? Então, uma coisa importante.